Olá, eu sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade a esta leitura que já começou a mudar o meu modo de ver as coisas que eu tenho que fazer. O papel da disciplina na conquista. Disciplina versus tempo. No dia 66, forma-se o hábito. Figura 7. Quando um novo comportamento se transforma em hábito, demanda menos disciplina para ser mantido. 66 dias para o ponto-chave. Disciplina e hábito. Honestamente, a maioria das pessoas nunca quer falar de verdade sobre ambos. E quem pode criticar? Eu aqui não. As imagens que essas palavras conjuram em nossa cabeça são chatas e desagradáveis. Fico cansado só de ler, mas tenho boas notícias. A disciplina certa dura bastante e os hábitos são chatos apenas no início. Com o tempo, hábitos tornam-se cada vez mais fácil de se manter. É verdade. Hábitos requerem muito menos energia e esforço para ser mantidos do que para começá-los. Veja a figura 7. Ature a disciplina o bastante para transformá-la em hábito, e a jornada vai ter uma aparência completamente diferente a partir de então. Foque-se em um único hábito, de forma que ele seja parte da sua vida, e você poderá conduzir a rotina efetivamente com muito mais facilidade. O que era difícil se torna hábito, e o hábito torna fácil o que era difícil. Então, por quanto tempo você tem que manter a disciplina? Pesquisadores da University College de Londres têm a resposta. Em 2009, eles perguntaram: quanto tempo um novo hábito leva para ser estabelecido? Procuravam descobrir o momento em que um novo comportamento se torna automático ou arraigado, o ponto de automaticidade, quando os participantes se encontravam 95% além da curva de poder e o esforço necessário para sustentá-la era o menor possível. Pediram aos alunos que assumissem objetivos de exercícios e dieta por um período de tempo e monitoraram o progresso. Os resultados sugerem que se leva uma média de 66 dias para se adquirir um novo hábito. A variação total foi de 18 a 254 dias, mas os 66 dias representam um ponto-chave, com comportamentos mais fáceis levando menos dias em média e os difíceis exigindo mais tempo. Círculos de autoajuda tendem a pregar que o tempo para mudar é 21 dias, mas a ciência moderna não sustenta essa ideia. Desenvolver o hábito certo leva tempo, então não desista logo. Decida qual é o, o certo. Depois, dê todo o tempo necessário a si mesmo e aplique toda a disciplina que puder conjurar para desenvolvê-lo. Os pesquisadores australianos Megan Outen e Ken Cheng descobriram evidências de outros efeitos positivos em torno da criação de um hábito. Em seus estudos, alunos que adquiriram com sucesso um hábito reportaram menos estresse, menos consumo impulsivo, melhores hábitos alimentares, melhor, menor consumo de álcool, tabaco e cafeína, menos horas assistindo à TV e até menos louça suja. Sustente a disciplina por tempo suficiente para criar um hábito, e não somente ele se torna mais fácil, mas o mesmo acontece com várias outras coisas.
É por isso que as pessoas com hábitos corretos parecem ser melhores que as outras. Estão fazendo a coisa mais importante regularmente e, como resultado, tudo mais fica mais fácil. Que alegria! Boas ideias. Não seja uma pessoa disciplinada. Seja uma pessoa de hábitos poderosos e use disciplina selecionada para desenvolvê-los. 2. Construa um hábito por vez. O sucesso é sequencial, não simultâneo. Ninguém tem, de verdade, disciplina para adquirir mais de um hábito poderoso por vez. Pessoas super bem-sucedidas não são nem um pouco sobre-humanas. Elas apenas usaram disciplina selecionada para desenvolver alguns poucos hábitos significativos, um por vez, aos poucos. 3. Dê a cada hábito o tempo suficiente. Sustente a disciplina tempo suficiente para que ela se torne rotina. Hábitos, em média, levam 66 dias para se formar. Uma vez que um hábito foi solidamente estabelecido, você pode incrementá-lo ou, se for apropriado, partir para a construção do próximo. Considerando que você seja aquilo que faz repetidamente, então a conquista não é apenas uma ação que você executa, mas sim um hábito que forja bem em sua vida. Não é preciso procurar o sucesso. Desenvolva o poder da disciplina selecionada para construir o hábito correto e alcançará resultados extraordinários. 7. A força de vontade está sempre à disposição. Odisseu sabia quão fraca a força de vontade de fato é ao pedir à sua tripulação para amarrá-lo ao mastro quando navegaram por entre as sedutoras sereias. Patrícia Cohen. Por que fazer algo do jeito mais difícil? Por que você escolheria o caminho mais complexo? Cruzaria deliberadamente um mar de espinhos ou trabalharia intencionalmente com uma das mãos atadas? Ninguém faria isso, mas a maioria das pessoas o faz diariamente sem saber. Quando relacionamos nossas chances de sucesso com a força de vontade, sem compreender o que isso realmente significa, colocamos-nos a caminho do fracasso. E não tem que ser assim. O antigo provérbio inglês, onde há vontade, há um jeito, deve ter atrapalhado tanta gente quanto ajudado. As palavras rolam fácil pela língua e passam tão rapidamente pela cabeça que poucos param para ouvir e captar o sentido completo da expressão. O ditado é mal interpretado, tido em geral como uma prescrição infalível, colocada de forma inteligente em uma expressão de boa sonoridade para o sucesso. Mas, para que a força de vontade siga seu caminho mais poderoso, é preciso mais do que isso. Se você enxerga a força de vontade apenas como traço de caráter, perderá outra faceta dela, igualmente essencial: o momento certo. É um aspecto crítico. Durante boa parte da minha vida, nunca pensei muito na força de vontade. Quando o fiz, foi cativado. Habilidade, a habilidade de controlar as próprias atitudes é uma ideia bastante poderosa. Baseada no treinamento, transforma-se em disciplina. Mas quem tem, mas quem a tem como capacidade inata? Isso é poder puro, o poder da vontade. Parecia tão simples e direto. Invocando minha força de vontade, o sucesso seria meu. Eu estava no caminho certo. Infelizmente, não precisei de muita bagagem. A viagem foi curta.
Conforme eu passei a impor minha vontade a objetivos indefesos, logo fiz uma descoberta que me desencorajou. Nem sempre eu tinha força de vontade suficiente. Em certo momento, tinha. No seguinte, puf, não tinha mais. Num dia, ela estava em férias. No seguinte, bang, à minha disposição. Minha força de vontade parecia ir e vir, como se tivesse vida própria. Construir o sucesso que dependesse de uma força de vontade trabalhando sempre em sua capacidade total, sempre a postos, provou-se infrutífero. Meu pensamento inicial foi: qual é o meu problema? Sou um fracassado? Era assim que me sentia. Eu parecia não ter fibra, nem força de caráter, nem fortaleza de espírito. Consequentemente, tirei minhas forças não sei de onde, turbinei a determinação, redobrei meus esforços e alcancei uma conclusão humilde. A força de vontade não está sempre à disposição. Ainda que minha motivação estivesse com tudo, minha força de vontade não ficava simplesmente esperando para quando eu a chamasse, pronta para, a qualquer momento, reforçar minhas intenções com relação a qualquer coisa que eu desejasse. Fiquei aturdido. Sempre acreditei que ela estaria disponível, que eu poderia acessá-la sempre que quisesse, para conseguir fazer o que quisesse. Eu estava errado. A força de vontade estar sempre à disposição é uma mentira. A maioria das pessoas acredita que a força de vontade é importante, mas muitos não devem compreender quão crítica ela é para nosso sucesso. Um projeto de pesquisa bastante incomum revelou essa enorme importância. Tortura de crianças. No fim dos anos 1960 e início dos 70, o pesquisador Walter Mitchell começou a atormentar metodicamente crianças de 4 anos na escola de aplicação da Universidade de Stanford. Mais de 500 crianças foram levadas pelos próprios pais para participar do diabólico programa. Muitos deles, mais tarde, como outros milhões, rolaram de rir sem piedade dos vídeos feitos com as pobres das crianças. O experimento maléfico era chamado o teste do marshmallow, uma forma interessante de observar a força de vontade. Oferecia-se 3 guloseimas às crianças: um pretzel, um biscoito ou o agora infame marshmallow. O pesquisador informava a criança que ele precisava sair da sala por alguns instantes e, se ela pudesse esperar 15 minutos, ganharia uma segunda guloseima. Um doce agora ou 2 mais tarde. Mitchell sabia que havia elaborado o teste corretamente quando algumas das crianças já quiseram desistir assim que lhes foram explicadas as regras básicas. Deixadas sozinhas na sala com um marshmallow que não podiam comer, as crianças colocavam-se em todo tipo de estratégia para passar o tempo, desde fechar os olhos, puxar os cabelos e virar de costas, até pairar sobre o doce, cheirá-lo e acariciá-lo. As crianças aguentavam, em média, menos de 3 minutos, e apenas 3 a cada 10 conseguiram prorrogar sua gratificação até que o pesquisador retornasse. Ficou bastante evidente que a maioria delas sofria com a programação da gratificação. Tinha pouca força de vontade disponível. Inicialmente, ninguém imaginava que o sucesso ou fracasso no teste do marshmallow poderia significar algo a respeito do futuro de uma criança. O insight veio com o tempo. As 3 filhas de Mitchell estudaram na escola de aplicação em que foi feito o experimento, e com o passar dos anos, ele começou a notar aos poucos um padrão quando perguntava às filhas sobre outras crianças testadas.
Aquelas que haviam sido bem-sucedidas em esperar pela segunda guloseima pareciam estar se saindo melhor, muito melhor. A partir de 1981, Mitchell começou a acompanhar sistematicamente os sujeitos iniciais. Pediu relatórios, compilou gravações e ouviu questionários na tentativa de medir seu progresso social e acadêmico. Sua suspeita estava correta. A força de vontade ou a habilidade de prorrogar a satisfação foi um grande indicativo de sucesso futuro. Ao longo dos 30 anos seguintes, Mitchell e seus colegas publicaram numerosos artigos sobre como os mais prorrogadores se arranjavam melhor. O sucesso no experimento previu melhores resultados acadêmicos em geral, pontuação 210 mais alta, em média, no SAT, teste válido para ingresso em universidades norte-americanas, maior autoestima e melhor manejo do estresse. Por outro lado, os menos prorrogadores tinham chance 30% maior de apresentarem sobrepeso e mais tarde apresentaram taxas mais altas de drogadição. Quando a mãe de Mitchell dizia que as melhores coisas vêm para aqueles que esperam, não estava brincando. A força de vontade é tão importante que usá-la da forma correta deveria ter prioridade máxima. Infelizmente, visto que ela não está sempre à disposição, empregá-la de modo adequado requer que você a maneje bem. Assim como em Deus ajuda quem cedo madruga e aproveite a sorte enquanto ela está a seu favor, força de vontade é uma questão de momento. Quando você tem vontade, consegue o que quer. Embora o caráter seja um elemento essencial da força de vontade, a chave para comandá-la é saber quando usá-la. Energia renovável. Pense na força de vontade como a bateria do seu celular. Toda manhã, você começa com a carga total. Conforme o dia passa, sempre que você a emprega, ela diminui um pouco. Então, conforme a barrinha do celular vai diminuindo, o mesmo acontece com sua determinação. E quando ela fica totalmente vazia, você já era. A força de vontade tem carga limitada, mas pode ser recarregada com um pouco de descanso. É energia limitada, porém renovável. Como seu estoque tem limites, cada atitude que você toma e que dependa do poder de sua força de vontade, deve ser bem avaliada. Ganhar numa situação imediata por meio da força de vontade o torna mais perto de perder depois, quando estará com menos energia. Passe o dia cruzando trincheiras e a atenção dos lanchinhos noturnos pode se tornar um problema na sua alimentação. Todo mundo entende que recursos limitados devem ser manejados. No entanto, em geral falhamos ao reconhecer que a força de vontade é um deles. Agimos como se nosso estoque de força de vontade fosse não acabar nunca. Como resultado, não a consideramos um recurso a ser controlado, como a alimentação ou o sono. Isso nos coloca repetidamente em situações difíceis, visto que, quando mais precisamos da nossa força de vontade, ela pode não estar lá. A pesquisa do professor Baba Shiv, da Universidade de Stanford, mostra quão fugaz pode ser nossa força de vontade. Ele separou 165 estudantes da graduação em dois grupos. Alguns dos estudantes pediu que memorizassem um número de 2 dígitos, aos demais, um de 7 dígitos. Ambas as tarefas estavam dentro da habilidade cognitiva média de uma pessoa, e os alunos tiveram todo o tempo que precisaram. Quando estavam prontos,
Os alunos seguiam para outra sala, na qual tentariam se lembrar do número. Durante o caminho, ganhavam um lanche por ter participado do estudo. Podiam escolher entre bolo de chocolate ou um pote de salada de frutas, o prazer da gula ou um lanche saudável. E vejam só, entre os alunos aos quais foi pedido que memorizassem o número de 7 dígitos, a porcentagem dos que acabaram escolhendo o bolo era o dobro da observada no grupo que havia memorizado os números menores. Esse pequeno aumento na demanda cognitiva foi suficiente para impedir uma escolha prudente. As implicações são estonteantes. Quando mais usamos nossa mente, menos atenção temos. A força de vontade é como um músculo que fica cansado e precisa de repouso. É incrivelmente poderosa, mas não tem resistência. Como Kathleen Vosch afirmou na revista Prevention, em 2009, a força de vontade é como a gasolina do carro. Quando você resiste a algo tentador, usa um pouco dela. Quanto mais resiste, mais vazio fica o tanque, até que seu combustível acaba. Na verdade, meros 5 dígitos a mais podem ser suficientes para drenar toda a nossa força de vontade. Enquanto as decisões minam essa nossa habilidade, o alimento que ingerimos também é um ator-chave em nosso nível de força de vontade. Comer para pensar. O cérebro equivale a um cinquentaavos ou um cinquentésimo, não lembro como fala, de nossa massa corporal, mas consome, pasmem, um quinto das calorias que queimamos para obter energia. Se seu cérebro fosse um carro, seria um dos grandes, em termos de gasto de combustível. Boa parte da nossa atividade consciente acontece no córtex pré-frontal, responsável pelo foco, pelo manejo de memória de curto prazo, por resolver problemas e por moderar impulsos. É o coração que nos torna humanos e o centro de nosso controle de ação e da força de vontade. Aqui vai um fato interessante. A teoria do último a entrar, primeiro a sair, funciona bastante dentro das nossas cabeças. As últimas partes desenvolvidas em nosso cérebro são as primeiras a sofrer caso haja falta de recursos. As áreas mais velhas e desenvolvidas, como as que regulam a respiração e a nossa resposta nervosa, recebem primeiros socorros da corrente sanguínea e praticamente não são afetadas se decidirmos pular uma refeição. O córtex pré-frontal, por outro lado, sente o impacto. Infelizmente, sendo relativamente jovem no que tange o desenvolvimento humano, é como o filhote mais indefeso da cria. Amanhã continua.